Aconteceu mais um fato no ex-Twitter, na ex-rede do passarinho. E eu adoro, gente. Se tem uma coisa que eu adoro, é quando o Twitter me dá pauta. Se tem uma coisa que eu adoro, é quando o Twitter me dá pauta. E quem me deu pauta nessa vez foi Felipe Neto. Felipe Neto resolveu fazer um tweet falando sobre um filme em específico pelo qual ele não encontrava em nenhum serviço de streaming. Dizendo, portanto, que se não há no streaming, esse filme simplesmente deixa de existir. Será que deixa de existir, Felipe? Mas eu entendo a frustração do Felipe Neto nesse sentido. Eu entendo a frustração do Felipe Neto nesse sentido e acredito, inclusive, camarada Felipe Neto, que você está com a faca e o queijo na mão. Você está com a faca e o queijo na mão. Você conseguiu... Olha só o que eu estou dizendo para você, Felipe. Você conseguiu fazer uma leitura da realidade de maneira material. Só falta o empurrão, Felipe. Só falta o empurrão para você ser o nosso Eduardo Moreira 2.0. Pelo menos nessa análise aqui. Pelo menos nessa análise aqui, falta o empurrãozinho para você virar o Eduardo Moreira 2.0. Olha só o que ele trouxe pra gente. Olha só. É preciso falar sobre uma coisa. Se um filme hoje não está no catálogo de nenhum serviço streaming, ele simplesmente não existe. Perfeito. Isso aqui é perfeito, tá? E tem zilhões de filmes fora do catálogo no Brasil. Zilhões. Tente achar onde ver The Babadook. Olha só que ele foi num filme bem mainstream, tá? É um filme de terror psicológico contemporâneo. Portanto, um filme de terror que tá na moda, digamos assim, da moda do terror contemporâneo, que é o terror de trauma, o terror psicológico, etc e tal. Ele não tá nem falando de filme antigo, antigaço, não tá nem falando disso. Não existe. E é isso. Foda-se, não vai assistir. Vocês estão entendendo aqui a parada? O Felipe Neto está com a faca e com o queijo na mão. Só falta o empurrão. Até rimou. Vou pra... Porra. Tá ligado? E, gente, a gente já conversou, inclusive, muitas vezes sobre isso aqui. De que o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória. Por quê? Porque o interesse específico do capitalismo está no seu interesse final, o lucro. Se não há demanda, ou se não há a potencialidade de construir uma demanda específica acerca de um produto, não será disponibilizado. E mais do que isso, o capitalismo promove aquilo que a gente concebe quanto obsolescência programada. E no serviço de streaming e na produção da indústria da cultura, isso também acontece. A sensação, portanto, de que algo se torna obsoleto tecnicamente é cada vez mais curta. O intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto, fazendo com que a sensação de inovação e, portanto, a velocidade pelo qual as coisas se apresentam também sejam cada vez mais rápidas. Isso faz com que nós, enquanto espectadores, tenhamos a noção, portanto, de que o que vem em seguida é aquilo que deve ser consumido. Basicamente, a obsolescência programada dentro da indústria da cultura promove um processo de construção de consumo novo em relação ao que vem a seguir. Muito por isso, inclusive, se a gente for pegar percentualmente os serviços de streaming em relação de tempo, história, há uma quantidade percentualmente bastante significativamente maior para os filmes lançados pós 2010. Em suma, se não há lucro, não há filme. Inclusive, se a gente for pegar redes como a Disney Plus,
que teoricamente tem consigo o seu próprio catálogo. A Disney poderia disponibilizar o que ela quisesse da sua história, mas ela não faz. Não faz. É um gasto, é um custo desnecessário ao capitalismo, portanto. E quando a gente pensa isso, que o interesse específico do capitalismo é o lucro, nós precisamos ter em mente, portanto, que o capitalismo não é um meio eficaz de preservação da memória. Preservação da memória. E aqui o Felipe Neto está falando especificamente de um filme. Vamos voltar aqui. Ele está falando de um filme, mais uma vez, que está na moda. Um filme que faz parte de uma tendência contemporânea de filmes de terror psicológico. Só que qual é a grande questão? Mais uma vez, no capitalismo, as coisas se tornam cada vez mais rapidamente obsoletas. O intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curta, nos fazendo sentir indefesos ao novo. E aí, Babadook, apesar de fazer parte de uma tendência contemporânea bastante específica, já é velho. Já é antigo. O que vai nos tender a crer, portanto, que o consumo novo deve ser realizado a partir do que vem em seguida. Promovendo, inclusive, e o capitalismo é eficaz nesse sentido, um processo... Inclusive, e o capitalismo é eficaz nesse sentido, promover um processo de esquecimento. De apagamento da memória. Vocês estão concebendo o que eu tô falando aqui pra vocês? Vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? A partir de um processo de obsolescência programada, o capitalismo vende consumo novo, e esse consumo novo está nessa característica onde o intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curta, fazendo com que a sensação de inovação seja cada vez mais veloz e que o espectador seja condicionado a consumir o que vem em seguida. Só que o que vem em seguida, cada vez mais rapidamente, é vendido a ideia de inovação. Babadook, portanto, se torna velho de maneira rápida. Rápida. E mais uma vez, estamos falando de um filme que faz parte de uma tendência contemporânea de cinema de terror psicológico. Uma tendência que permanece, de certa forma. E esse filme simplesmente não existe em nenhuma plataforma. Agora, uma vez que isso se torna uma realidade, na medida que a gente pode perceber isso na realidade material, imaginem, portanto, que esse capitalismo que é eficaz em destruir a memória, que é eficaz através desse projeto de consumo novo pelo que vem em seguida, destruir, simplesmente fazer com que a memória inexista. Imagina, se a gente está falando de Babadook aqui, sendo um filme que não está disponível em lugar nenhum, imagina filmes que façam parte de grupos minoritários, dirigidos por homens e mulheres pretas, LGBT, indígena. Esses filmes simplesmente não existem. O capitalismo não é uma ferramenta, portanto, eficaz de preservação da memória, porque o interesse específico do capitalismo, no capitalismo, é o lucro. E não há interesse no passado. Porque a construção ideológica do passado se faz no presente. Revisitando a história. Percebe? E aí vem as ondas dos remakes, por exemplo. E porque, inclusive, que no capitalismo, cada vez mais, conforme a reprodutibilidade técnica vai avançando,
o intervalo do surgimento de um remake e outro se torna cada vez mais curto também. A necessidade de se renovar tecnicamente um filme se torna cada vez mais curto. Por que há um interesse tão grande de renovar, por exemplo, Harry Potter? Aconteceu agora, gente. Já tá obsoleto. Já se tem a sensação de obsolescência. Vocês entenderam o que eu tô falando? Já há uma sensação de obsolescência. E aí, veja. O Felipe Neto nos diz aqui: é preciso falar sobre uma coisa. Se um filme hoje não está no catálogo de nenhum serviço de streaming, ele simplesmente não existe. Por quê? Porque o capitalismo não é eficaz em preservar a memória. Agora, o que é eficaz de preservar a memória? O que nós temos hoje que é capaz de preservar a memória? Ora, o que a gente precisa discutir em primeiro lugar é: no capitalismo, nós só temos ferramentas de mitigação do problema criado pelo próprio capitalismo, pelas contradições do próprio sistema, que é condicionado justamente por essa ação: acúmulo infinito de riquezas, quebra de barreiras de acumulação para continuar acumulando infinitamente essas riquezas. Se não há propensão de acúmulo infinito, não há necessidade, portanto, da disponibilização de determinado produto. Então, as próprias contradições do capitalismo impedem com que haja, inclusive, a preservação dessa memória. Há ferramentas capazes de mitigar esse problema no capitalismo? Sim, mas são ferramentas de mitigação desse problema. Exemplo: regulamentação dos streamings. Tô dando um exemplo, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar no segundo que eu sei que vocês estão querendo trazer aí. Regulamentação do streaming. Então, a regulamentação do streaming, por exemplo, permite, inclusive, com que a gente tenha a possibilidade de reservar determinado número de obras para o cinema nacional. Para que o cinema nacional não simplesmente não exista, como o Felipe Neto está falando aqui. Porque hoje o cinema nacional é simplesmente um produto inexistente. Porque se vai, ou quando vai ao cinema e sai do cinema, ele simplesmente deixa de existir porque não está em lugar nenhum. Quando vai. E quando não vai, esse filme morre em festival. 2 sessõezinhas para ele é suficiente. Morre. Deixou de existir. Então, a regulamentação do streaming é um dos caminhos de mitigar o problema e as contradições do próprio capitalismo quanto à preservação da memória e da cultura. Porque aqui a gente falou sobre uma série de questões, mas a gente tem que falar de cinema nacional também. Onde passa cinema nacional? Aonde tá? E a regulamentação do streaming passa um pouco por isso. Não só por isso, porque a regulamentação ela tem outras características também. Inclusive, por exemplo, o streaming ele não é regulamentado, né? Então, não sendo o streaming regulamentado, essa empresa, a Netflix, por exemplo, ela vem aqui no Brasil, produz riqueza através do consumidor brasileiro e leva as remessas para fora. É isso que acontece. Vem para cá, produz riqueza aqui e leva para fora. A regulamentação do streaming pressupõe, por exemplo, a taxação dessas remessas, fazendo, inclusive, com que o Fundo Setorial do Audiovisual, que é a FSA, recolha esse imposto para financiamento da própria indústria. A FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, ela funciona dessa maneira. Ela financia internamente a indústria do cinema. Então, assim, você que tá aí, ó, liberal, né, mas eu não quero usar o meu dinheiro pra financiar filme brasileiro, filme ruim, etc e tal. Nem assistiu, nunca assistiu. Nunca assistiu um filme brasileiro. Mas eu não quero usar o meu dinheiro. Gente, não, você não vai precisar usar o seu dinheiro. A FSA se autofinancia.
é essa empresa que chega aqui, por exemplo, a Vingadores vem pra cá e vai se utilizar do Parque Industrial Brasileiro. Vai produzir riqueza com o dinheiro que nós usamos pra pagar ingresso. E essas remessas vão ser levadas pro exterior. Parte dessas remessas que vão pra fora não é o seu dinheiro, cara, é um dinheiro que vai pra eles. Vai lá pra Disney, cara. Por que você tá tão aficionado em defender o dinheiro que tá com a Disney? Parte desse dinheiro que vai pra Disney fica aqui pra financiar a nossa indústria. A nossa indústria que criará emprego, que irá crescer um setor subaproveitado, que vai construir, por consequência, pela oferta, demanda pelo filme brasileiro. Enfim, então a regulamentação do streaming é um dos caminhos para a mitigação do problema que o próprio capitalismo produz. Um outro, por exemplo, citaram aqui Instituição do Scorsese, Instituto Moreira Salles. Então, assim, são mitigações muito pequenas. É uma mitigação, mas é muito pequeno para o que realmente é necessário. É o bilionário botando um dinheirinho ali pra fingir que tá gostando do cinema, sabe? Tô nem falando do Scorsese, não, mas assim, tá cheio de bilionário que bota dinheirinho ali pra... Olha, vamos salvar o cinema, toma aqui 10 mil reais. Sabe? Mas a ideia é essa. O Mark Fisher já nos dizia, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Quando a gente fala de cinema, vai muito nesse lugar. Quando a gente fala que toda a ideia anticapitalista se torna inofensiva, parte justamente dessa prática ideológica de que no realismo capitalista, o capitalismo se torna o único meio real. E aí, a gente sabe que tem problemas no capitalismo, mas vamos mitigar esses problemas internamente, tentar resolver internamente. Mas isso é uma impossibilidade, porque o capitalismo é autodestrutivo nesse sentido. Saca? E aí nós temos o que talvez seja a melhor das ferramentas de preservação da memória hoje. Ainda assim, uma mitigação. Porque não é o que a gente precisa, mas é o que a gente tem. Que é a pirataria. E aí, mais uma vez, inúmeras vezes conversando com você. Já falei isso pra vocês. Não fosse a pirataria, o que nós teríamos de filmes perdidos na história não está no gibi. Não está no gibi. Não fosse a pirataria, o tanto de filme que estaria perdido na história não está no gibi. Então, mais do que importante, a pirataria é necessária como instrumento de preservação da memória, da cultura, do cinema nacional e dos grupos minoritários. Não só deles, mas sobretudo deles. Porque, mais uma vez, se não está disponível Babadook nos serviços de streaming, imagina o tanto de filme do cinema preto, indígena, LGBT. O tanto de filme antigo que simplesmente morreu ao longo da história. Que morreria na história, que já morreram, mas que morreriam ainda mais sob a ausência da pirataria. Porque, mais uma vez, o interesse no capitalismo está no lucro. E por mais que a gente possa tentar mitigar esses problemas, o capitalismo jamais nos ofertará tudo. Ou, minimamente, terá o interesse de preservar aquilo que já foi realizado. Tem um comentário no post do Felipe Neto que eu postei também. Deixa eu ver esse comentário. Pra ver se a gente adiciona. Olha só.
além de tudo isso que o Felipe Neto postou, veio um cidadão e postou isso aqui. Olha só, aqui no comentário, né? É preciso falar sobre uma coisa, se um filme não está no catálogo, simplesmente não existe, a gente já conversou sobre isso aí agora. Aí um cidadão chamado Hugo Queiroz posta: se o filme for bom, terá quem financie. Basta deixar o mercado regular e decidir. Cidadão! Sabe qual é o problema de vocês? Mais uma vez dizendo, vocês têm uma parada na cabeça, vocês partem da ideia pra prática. Vocês partem da ideia pro mundo material. Só que sabe qual é o problema? Quando vocês partem da ideia pra tentar enxergar no mundo material a sua ideia, você vai falhar. Porque o mundo não é a sua ideia. O mundo vive de práticas, de vivências, de realidade. Não da cabecinha que pensa que o mercado se autorregula. Isso é idealista. Não existe em lugar... Hugo. Não existe em lugar nenhum do mundo. Não existe em lugar nenhum do mundo. Meu querido, se o filme for bom, tem quem financie. Basta deixar o mercado regular e decidir. Pega a lista de melhores filmes de todos os tempos, meu querido. Se você tá partindo desse pressuposto, cara... A lista de melhores filmes de todos os... A lista de maiores bilheterias de todos os tempos é a lista de melhores filmes de todos os tempos. Pô, cara, bota a mão na cabecinha. Se todo filme bom terá quem financie, basta deixar o mercado regular e decidir. Se você pegar a lista de maiores bilheterias de todos os tempos, lá nós teremos a lista de melhores filmes de todos os tempos, cara. E aí, veja, olha que loucura. Não, por acaso, só os Estados Unidos sabem fazer filme bom no mundo. Porque se a gente pega os 100 melhores... As 100 maiores bilheterias de todos os tempos, 98 filmes são dos Estados Unidos. 2 são da China, que faz seu mercado basicamente internamente. Você concebe a loucura? O quão dominado pelo imperialismo está o seu pensamento? Que só eles sabem fazer cinema? E filme bom, então, é só o que tá lá nas maiores bilheterias de todos os tempos. Não faz nem sentido, cara. Não faz nem sentido. E aí, veja, o Felipe Neto usou o exemplo de Babadook, que foi um filme super celebrado na época. Logo, minimamente reconhecido como um bom filme e não tá em lugar nenhum. Não tá em lugar nenhum. Bota a mão na cabeça, cara. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Deixa o mercado regular. O que o mercado vai regular? Vai demonstrar, portanto, que aquilo que serve aos interesses do lucro é o que merece ser assistido. Ponto. Só isso. Ai, essa galera é foda. Hora do pesadelo. Olha a hora do pesadelo aqui no meio. Olha a hora do pesadelo. É isso, agora sim. Curtiram o vídeo?